SB Notícias, aqui da TV Comunitária de Brasília. Hoje eu tive a honra de ser convidado para conversar e entrevistar nossa amiga, companheira, que é uma figura reconhecida internacionalmente pelo seu glorioso trabalho na defesa dos interesses públicos, do patrimônio nacional e da justiça social. Nós vamos conversar com Maria Lúcia Fatorelli, é auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Boa tarde, Maria Lúcia. Boa tarde, Pedro. É um prazer conversar com você e todos os ouvintes e as pessoas, os telespectadores da TV comunitária. Lúcia, o nosso foco principal hoje é tratar desse ato que representa a PEC 10/2020, mais especificamente o parágrafo 9º. O que representa esta PEC e o parágrafo 9º, especialmente pela pressa com que a Câmara votou. Ela foi apresentada na quarta-feira à tarde e na sexta-noite, em pleno crise da pandemia, a Câmara dos Deputados votou e aprovou essa PEC. O que isso representa? Exatamente, Pedro. Diante aí dessa aflição que abala toda a sociedade com essa pandemia do coronavírus, foi apresentada essa PEC. O que é a PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. O que está no texto dessa proposta vai passar a fazer parte da nossa Constituição Federal. A desculpa que o governo dá para essa pressa toda é que precisaria dessa PEC para possibilitar o pagamento daqueles R$ 600, aquele vale de apenas R$ 600, para as pessoas que estão sem emprego, para os informais, os mais pobres do país. Só que isso não é verdade. Técnicos do próprio Ministério da Fazenda já falaram isso. Nós temos em caixa, Pedro, mais de 4 trilhões de reais. Só no caixa do Tesouro Nacional tem cerca de 1,4 trilhão de reais. E o gasto com esses R$ 600, mesmo pagando o dobro para a chefe de família que cuida da família sozinha, não passa de 70, 80 bilhões de reais, assim, mesmo considerando todas as pessoas que teriam direito de receber isso no Brasil. Então, o que está por trás dessa PEC? Nós fomos investigar. Os bancos estão se aproveitando da crise, pegando carona nessa PEC e colocando um dispositivo, esse parágrafo 9 do artigo 115, que essa PEC cria, que você comentou, que diz o seguinte: o Banco Central vai poder comprar papéis financeiros no mercado de balcão, no mercado secundário. Como é que funciona esse mercado secundário? Não tem regulamentação nenhuma, não tem supervisão. É um mercado que muitas vezes funciona por telefone. Então você imagine um servidor lá do Banco Central comprando bilhões de papéis podres que vão estar em poder de bancos com recurso público, porque o que está lá na PEC é que o Tesouro Nacional, de cara, vai pagar 25% da operação. Mas, no final, todo o ônus vai cair sobre o Tesouro Nacional, que somos nós, é o nosso dinheiro que está lá no Tesouro, é do Tesouro que saem os recursos para a saúde, para a educação, etc. Porque o Tesouro cobre todos os prejuízos do Banco Central. Explica para nós melhor o que são os papéis podres.
esses papéis Ok. do mercado de ações. O que isso representa? Vou dar um exemplo prático, tá? Vamos supor que o banco deu empréstimo para uma empresa e essa empresa fechou. O banco tem esse título de crédito. Ele fez o empréstimo para a empresa, mas a empresa fechou. Então, que título de crédito é esse? É um papel podre. Ele não vai receber da empresa, a empresa fechou as portas. Em vez do banco arcar com esse prejuízo, e ele teria que arcar, porque os bancos vêm comprando esse tipo de papel no mercado por preços irrisórios, justamente na expectativa de uma recuperação da economia. O que acontece? Em vez dele arcar com prejuízo, porque quando dá lucro, ele fica com todo o lucro. Supor que ele comprou um papel de uma dessas empresas em dificuldade e a empresa reagiu. Ele vai ficar com todo o lucro, como sempre ficou. Então, nessas atuações especulativas, tem hora que os bancos ganham e tem hora que os bancos perdem. Na maioria das vezes, eles ganham, e muito. Haja vista o volume de lucro que os bancos têm tido aqui no Brasil, de centenas de milhões de reais, mesmo nesse período em que a economia vem patinando aí desde 2015. Ora, o que essa PEC faz? O banco não vai mais ter prejuízo com esses papéis. Todo o prejuízo ele vai poder transferir para o Banco Central. Então, Maria Lúcia, E o Banco Central vai pagar. podemos afirmar que esse parágrafo nesta PEC, que usa como fundamento atender os que mais necessitam, tem por finalidade real aumentar os ganhos dos bancos? Exatamente, Pedro. E de uma forma temerária. Completamente temerária. Por quê? Enquanto o dinheirinho que vai para os pobres é R$ 600, e a gente sabe quanto vai custar, a gente não faz a menor ideia do quanto pode custar esse pacote de ajuda aos bancos. Isso pode chegar a custar trilhões. Os bancos podem empurrar nessa negociação aí títulos, papéis, até de bancos internacionais. Por quê? A PEC não coloca limite algum. A PEC não coloca controle algum. O ministro da Economia, Paulo Guedes, o ano passado, quando esteve em uma das viagens aos Estados Unidos, ele disse que tinha interesse em fazer uma parceria do Banco do Brasil com o Bank of America. Tem essa finalidade também a PEC? Pode ter, por quê? Quem é o Bank of America? Um banco que só não fechou as portas em 2008, como o Lehman Brothers fechou, todo mundo deve se lembrar, porque o Bank of America recebeu a bolada de 1,344 bilhões. Então, tecnicamente, o Bank of America é um banco quebrado desde 2008. Você falou muito bem, ano passado, no início do governo, o próprio Paulo Guedes falou que queria uma parceria com esse banco. Como assim? Uma parceria com um banco que está tecnicamente muito quebrado, porque desde 2008 ele recebeu uma ajuda de 1,344 bilhões. Quantos trilhões de reais dá isso? O dólar está mais de 5. Então podemos afirmar que esta PEC, incluindo o parágrafo 9º, tem por finalidade satisfazer a ganância dos banqueiros. Exatamente, sem limite, às custas do Tesouro Nacional. O resultado desse parágrafo 9 é o seguinte: o Tesouro vai pagar a conta, ou sacrificando mais ainda as áreas sociais, que essa pandemia está escancarando
o dano que tem sido o sacrifício às áreas da saúde, da educação e da pesquisa, da assistência social, etc. Então, o custo dessas operações ou vai onerar ainda mais o Tesouro Nacional, o orçamento, ou vai virar dívida pública. Então, nós estamos diante de um escândalo de transformação de dívidas privadas em dívidas públicas, alimentando a especulação financeira, alimentando o lucro dos bancos, acabando com o risco dos bancos nas suas atividades especulativas. E as empresas não vão receber essa ajuda. Quem vai receber essa ajuda são os bancos que fazem aí essa compra desses papéis do mercado. Maria Lúcia, duas questões. Uma é a questão de que o Senado ainda não votou a PEC 10/2020. O Senado pode reverter isso? Isso é uma questão. A segunda é sobre o fim da improbidade administrativas para os agentes do Banco Central, previsto na MP 930. Qual a relação que tem isso tudo? Então, Pedro, a relação é direta ao nosso ver, tá? Porque imagine o risco que um servidor do Banco Central, escalado para olhar esse tipo de negócio aí no mercado de balcão, lá telefonando para bancos, fechando negócios de bilhões, sem um contrato escrito. Olha, é inimaginável colocar o Banco Central para atuar em mercado de balcão. Essa PEC faz. E isso coloca os operadores do Banco Central, não só a diretoria que toma decisão, mas também os servidores que vão estar lá na ponta operando. Então, essa imunidade que coloca servidores e diretores do Banco Central acima da lei de improbidade administrativa, então, assim, eles não vão ser processados, ainda que a operação que eles fechem dê prejuízo de trilhões aos cofres públicos. Então, ao nosso ver, essa relação é direta. E, além disso, a gente já vem denunciando algumas operações que o Banco Central faz, remunerando a sobra de caixa dos bancos, uma operação que já custou R$1 trilhão em 10 anos, sem previsão legal. Então, por essa operação... De onde sai essa sobra? De onde saiu? Essa sobra de caixa é o nosso dinheiro, o dinheiro das empresas, o dinheiro das pessoas que está depositado nos bancos. Os bancos tiram a parte do depósito compulsório, que é obrigatório, que eles têm que depositar no Banco Central. Depois que eles subtraem esse depósito compulsório obrigatório, tudo que sobra, eles deveriam usar para emprestar para as empresas, para as pessoas, para o próprio governo. Mas o que o Banco Central faz? Aceita que eles façam um tipo de depósito voluntário e remuneram toda essa bolada de dinheiro. Essa operação, além de ter o custo dessa remuneração, ela provoca um dano enorme à economia do país. Por quê? Essa bolada de dinheiro, que atualmente está em cerca de R$1 trilhão, ela deveria estar sendo emprestada para a população. À medida em que o Banco Central aceita o depósito voluntário disso e ainda remunera, esse dinheiro fica esterilizado lá central. E quando as empresas procuram os bancos para conseguir um empréstimo, as taxas de juro de mercado oferecidas pelos bancos são extorsivas. As empresas não botam e quebram. Que é isso que vem acontecendo aqui no Brasil. Então,
injustamente, por causa disso que está acontecendo no Brasil, a gente tem visto o PIB não crescer e, inclusive, cair, e uma grande solvência da indústria nacional. Isto tem a ver com esta queda? Tudo a ver, Pedro, porque dentre todas as empresas precisam de crédito, mas a atividade que mais precisa é a indústria. Porque indústria, para produzir alguma coisa, ela tem que ter um espaço, um galpão, ela tem que comprar maquinário, tecnologia, tem que contratar gente, tem que comprar prima, etc, etc. Então, assim, para produzir alguma coisa, tem que investir muito antes. Quem é que financia isso? E depois que produz, ainda tem que gastar para distribuir o produto, aguardar, receber, porque todo mundo vende a prazo. Então, esse processo, desde a preparação do ambiente para produzir, a produção, a distribuição, a venda, etc., isso tem que ser financiado. No mundo inteiro, o dinheiro fica no caixa dos bancos. E os bancos preferem emprestar, nem que seja para ganhar 1% ao ano, porque eles preferem emprestar do que ficar com o dinheiro parado lá. Aqui no Brasil, não. O Banco Central remunera. Há pouco tempo, a taxa básica de juro estava em 14,25% ao ano. Ficou em mais de um ano nesse volume, nesse patamar absurdo. O que aconteceu? Os bancos depositaram tudo no Banco Central para ter esse rendimento, não perdiam nem um dia. Com as nossas custas, tá? Porque esse dinheiro que está lá no banco é dinheiro das pessoas e das empresas. Então, Maria Lúcia... Isso provocou aumento brutal da taxa de juros e levou as empresas à falência. Esta PEC 10 de 2020, ela visa colocar na Constituição esse roubo do patrimônio e do Tesouro Nacional. É isso? Isso chegou a ser colocado na primeira versão da PEC, que foi apresentada na Câmara, mas nós fizemos uma nota técnica denunciando isso, denunciando que eles estavam tentando legalizar esse depósito voluntário remunerado, que não tem justificativa legal alguma, além de representar um gasto público, arrebenta com a economia. É por causa dessa operação feita pelo Banco Central que o juro de mercado no Brasil é essa indecência. É altíssimo, levando as pessoas, as famílias que precisam de crédito ao desespero, porque toda família que fica endividada com o banco entra no desespero, porque não consegue nunca mais sair, e as empresas à falência, porque o custo é altíssimo. Tem que mudar isso. Tem que acabar com essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, deixar esse volume de recursos nos bancos para que eles sejam forçados a diminuir as taxas de juros nos empréstimos para as empresas e para a população. Aí deslancha a economia brasileira. Então, poderíamos afirmar que o Brasil enfrenta hoje é um Robin Hood ao contrário. Eles estão aproveitando a pandemia, usando o nome de quem mais necessita para deixar os ricos mais ricos ainda. É isso? É isso, principalmente bancos. Tá? Os maiores privilegiados com essas medidas são os bancos, que já têm a maior lucratividade aqui no Brasil. Eles querem avançar. Eles querem isenções. Lá na medida provisória 930, tem uma isenção lá que está sendo concedida para variações cambiais. Os bancos lucram horrores com os contratos de swap cambial. O Banco Central garante a variação cambial, toda a variação do dólar para os bancos. Só no mês de março, agora, desse ano, essa variação representou um ganho de 16%. Eu te pergunto, Pedro, você conhece algum setor que ganhou 16% em um mês só de março? Alguém teve algum reajuste?
16%? Essa roubalheira do Tesouro Brasileiro, ela começa e se sustenta a partir deste novo governo ou ela faz parte da história nacional com a dívida pública? É por isso que eles não fazem auditoria da dívida? Exatamente, Pedro. São vários mecanismos financeiros, a maioria deles operado pelo próprio Banco Central, tá? Desde a década de 80, quando o Banco Central assumiu o papel de devedor perante bancos internacionais, em acordos assinados em Nova York, segundo as leis de Nova York, que rasgavam a Constituição brasileira, que renunciavam à nossa soberania e à legislação vigente aqui no Brasil. Depois teve, ainda na dívida externa, uma renúncia à prescrição de dívida em operação feita em Luxemburgo em 1994, um escândalo. E na dívida interna, vários mecanismos, juros sobre juros, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que eu já falei, a contabilização do juro, que é despesa corrente, como se fosse despesa de capital, para burlar o artigo 67 da Constituição. Então, são vários mecanismos financeiros que geram dívida pública para a gente pagar, o estoque da dívida aumenta, mas o dinheiro não entra para investimentos de interesse da população que vai pagar a conta. O dinheiro vaza diretamente para esses bancos privilegiados, que têm acesso a esses mecanismos. Por isso, como você falou, é que não querem auditoria. O que é auditoria? A auditoria é uma ferramenta que vai jogar luz sobre esse processo. Vai responder a pergunta: que dívida é essa? Como é que surgiu essa dívida? Onde o dinheiro foi aplicado? Para quem devemos? Nós sequer sabemos o nome dos credores dessa dívida. Isso é dado sigiloso no Brasil, é um escândalo. E isso sempre aconteceu. Agora, essas últimas medidas aprofundam de forma escandalosa, Pedro. Nunca o Banco Central foi autorizado a operar no mercado de balcão. Essa PEC coloca como se o Banco Central fosse um operador de mesa e os outros bancos fossem suas subsidiárias, suas agências. É um escândalo. Ele vai assumir prejuízo dos bancos sem limite, sem controle. Só 45 dias depois, segundo a PEC, ele iria ao Senado informar o montante das operações que ele fez. Com a dívida pública, o pagamento dos juros, com toda essa política de privilegiar os bancos que não prestam conta e agem livremente no mercado financeiro, não investem na produção. A dívida pública, ela tem alguma contrapartida por parte dos credores ou dos devedores? Não, Pedro. Inclusive, houve uma audiência pública no Senado Federal ano passado, na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tive a honra de participar, e os outros participantes eram representante do TCU, representante do Banco Central, representante do Tesouro Nacional. O representante do TCU nessa audiência pública afirmou que o crescimento da dívida interna brasileira, de crescimento de trilhões de reais, não teve contrapartida em investimentos no país, exceto um pequeno aporte de 400 bilhões no BNDES, que inclusive
usou grande parte desse dinheiro para investimentos no exterior. Então, não é nem a Auditoria Cidadã que está falando que não tem contrapartida, foi o TCU. Está filmado, esse filme está até na página da Auditoria Cidadã. Vocês podem buscar lá. TCU, contrapartida, alguma palavra assim, ou TCU cai do Senado, que vocês vão achar. Ô, Maria Lúcia, com a não realização da auditoria e o pagamento desses trilhões em juros da dívida pública, enriquece quem? Boa pergunta, Pedro. É importante você perguntar isso, porque muita gente costuma falar assim, vocês querem fazer auditoria? Vocês vão prejudicar aqueles pequenos investidores, aqueles fundos de trabalhadores. É o contrário, minha gente. A auditoria vai justamente acessar quem são os credores e vai segregar qual parte da dívida é legítima, corresponde a títulos efetivamente adquiridos legitimamente pelos fundos de trabalhadores, etc. E qual parte da dívida corresponde a esses mecanismos financeiros que só beneficiam o mercado, mecanismos que correspondem a transformar a dívida privada em dívida pública, que corresponde à remuneração da sobra de caixa dos bancos, os prejuízos do swap, etc. Enquanto a gente não fizer auditoria, nós vamos continuar sacrificando o orçamento público. Eu vou mostrar aqui, essa figura está na página da Auditoria Cidadã, tá? É o orçamento federal do que foi pago no ano de 2019, tá? O que foi efetivamente pago. Vocês podem ver aqui, essa parte amarela corresponde ao gasto com a dívida. É a maior fatia. Todo ano é assim. Cerca de 40% de todo o orçamento federal, todo ano, vai para a dívida pública. Vocês podem acessar esse gráfico, está bem lá em destaque, lá na página da auditoriacidadã.org.br. Porque é importante ver que as áreas, por exemplo, agora da saúde, ano passado receberam 4,2%. A da ciência e tecnologia, que é responsável pelas pesquisas, olha aqui, 0,23%. Tem outro aspecto, Maria Lúcia, que eu acho que é importante, que eu queria que você desenvolvesse. O Fernando Henrique Cardoso criou a Lei de Responsabilidades Fiscais sobre os gastos com pagamento dos servidores na gestão pública. O Temer, após o golpe em 2016, com a PEC 95, congelou por 20 anos as despesas com a política social. E agora vem essa PEC liberando o Tesouro para satisfazer os bancos. E nenhum governo fez algum critério ou limite para pagar os juros da dívida pública. Como explica isso? Isso explica quem manda no Brasil de verdade. Não importa quem assume o poder dos bancos impera. O poder dos bancos está na atuação do Banco Central, principalmente, né? Nós temos na nossa página também um estudo super importante de um pesquisador português, Daniel Simões. Ele pesquisou como funciona o BIS. O BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, é a cabeça desse sistema financeiro. Ele tem mais de 130 bancos centrais subordinados, inclusive o Banco Central do Brasil. Então, essas decisões, inclusive essa redação dessas medidas,
que são adotadas aqui e em outros países, isso, inclusive, às vezes é usado como justificativa, fala assim, não, isso a gente está implantando aqui porque isso está assim em outros países. Está assim em outros países porque o BIS manda em vários países, né? Então, nós temos que dizer não a isso. O fato de meia dúzia de pessoas formarem o BIS, grandes banqueiros privados, isso é importante frisar, o BIS é uma instituição privada. O fato dessa instituição privada dizer, nós é que vamos mandar nas finanças mundiais, nós é que vamos ditar as regras para os bancos centrais. Eles podem dizer isso. O que é assustador é o fato de um país como o Brasil, riquíssimo, com uma riqueza mineral inigualável, com uma condição econômica impressionante, porque o potencial do Brasil é impressionante em todos os aspectos. Com dinheiro em caixa, como eu te falei no início, mais de 4 trilhões de reais em caixa. Com um povo maravilhoso. Então, não falta absolutamente nada para o Brasil. O assustador é um país como o Brasil se ajoelhar a esse comando privado e aceitar, implantar essas medidas. E esse pessoal não tem escrúpulo, eles querem colocar essas medidas na Constituição para evitar que um futuro governo autêntico, livre, realmente do povo, diga não ao BIS, diga fora BIS. Aqui agora o Banco Central vai ser do Brasil e não mais da banca. Maria Lúcia, o capitalismo a nível mundial vive uma de suas crises mais profundas. Há alguns que apontam que após a superação da pandemia do coronavírus, poderemos enfrentar uma situação pior do que 1929. Você acha isso possível? E quais as consequências que o Brasil poderá enfrentar? Principalmente diante de um governo que não respeita a Constituição, a soberania e governa para os poderosos. Olha, a situação é realmente muito grave. Principalmente porque, nesse momento, em vez de, por exemplo, suspender o pagamento dos juros, por que no momento em que o governo tem a coragem de mandar uma medida para o Congresso para suspender salário de trabalhador por 4 meses, agora reduziu para 3, quer dizer, durante 3 meses, a pessoa que vive de salário, que não tem nenhuma reserva, vai ficar com 0. Isso é um projeto de aniquilação da população trabalhadora, da classe trabalhadora. Como é que tem coragem de enviar projeto? Tá lá, o PSDB enviou um projeto para cortar até 50% de salário de servidor público que ganha mais de 10 mil reais. Quer dizer, para cortar salário de trabalhador, tanto do setor público como privado, não há escrúpulo algum. Nessa PEC 10 mesmo, surgiu uma emenda lá do Novo para cortar salário de trabalhador. Então, não tem escrúpulos para cortar salário ganha-pão. Salário é ganha-pão. Não tem escrúpulos para cortar. Agora, colocam na PEC a possibilidade do Tesouro bancar todo e qualquer prejuízo que os bancos quiserem. Se essa medida entrar para a Constituição, Pedro, o que pode acontecer? Os bancos podem fazer qualquer negócio sem medir risco algum. Por quê? Ele vai poder passar o prejuízo para o Banco Central e para o Tesouro Nacional. Simples assim. Então, as pessoas têm que entender que nós estamos diante de uma ameaça
de fim do Estado. Fim do Estado. Estão comprometendo o orçamento público de forma gravíssima, com uma obrigação na Constituição Federal. Não é possível isso. Eu convoco todo mundo que está nos assistindo para fazer contato com senadores e senadoras. Liguem para os gabinetes. Se vocês entrarem lá na página do Senado, tem lá o contato de um por um. Liguem para os gabinetes, enviem mensagem. E fala que não é possível que o orçamento público passe a ficar inteiramente a serviço dos bancos, sem limite, sem controle, enquanto a população está carente de serviços de saúde, de assistência social, está desesperada porque perderam empregos, a ajudinha de meros R$600 não sai, e outros estão ameaçados de ficar com seu salário suspenso por 3 meses, ou cortes. Olha, quem ainda não acordou, tem que acordar urgente, tá? Sem sair de casa, nós temos que pressionar senadores e senadoras. Além da necessária pressão aos senadores e senadoras para barrarem esta PEC, especialmente o parágrafo 9º. O que mais as forças progressistas que defendem a soberania do Brasil podem fazer neste momento, na sua opinião, para enfrentar esse governo de traição nacional, esse governo dos banqueiros? Olha, Pedro, nós estamos com uma proposta de uma campanha. É hora de virar o jogo. E o que é essa campanha É Hora de Virar o Jogo? As pessoas têm que entender que aquela emenda constitucional 95, a PEC do teto que você mencionou, que estabeleceu o teto para todas as despesas, com gastos sociais, com a manutenção do Estado, porém, deixou fora do teto justamente o gasto financeiro com a dívida. Esse ficou fora, pode gastar à vontade. Então, as pessoas têm que entender que essa PEC do teto está relacionada com as privatizações do patrimônio público, está relacionada com a entrega das nossas riquezas, entrega do petróleo, do nióbio, de território. Olha aí Alcântara, que entregaram para os Estados Unidos. Está relacionado com esse modelo tributário injusto e regressivo, que pobre é que paga imposto no Brasil. Está relacionado com todo esse ataque à previdência pública, social. Está relacionado à reforma trabalhista, ao desmonte dos direitos sociais. Enfim, todas essas medidas são partes de um mesmo jogo, um único jogo. Então, nessa campanha, nós estamos representando esse jogo como um tabuleiro e cada uma dessas peças, cada uma das peças desse jogo, cada peão, corresponde a uma dessas medidas que eu mencionei aqui. E o que a gente quer? Tem alguém feliz com essa PEC do teto? Só quem ganha juro. Porque o resto está todo mundo sofrendo. Tem alguém feliz com a entrega do patrimônio nas privatizações, com a entrega das riquezas, com esse modelo tributário? Nós temos que virar esse jogo. Então, e virar para... É hora de virar o jogo, é isso? Isso. Nós estamos lançando essa campanha e todas as forças sociais precisam se unir. É hora de lutarmos juntos, porque somente juntos vamos conseguir virar esse jogo. A gente agradece, Maria Lúcia, pela tua disponibilidade, pela tua dedicação há anos, há décadas, na defesa da soberania, do patrimônio e do povo brasileiro. A gente está encerrando por aqui essa nossa conversa. O que você nos orienta a reforçar esta campanha? É hora de virar o jogo para a gente encerrar a nossa conversa.
Ok, Pedro, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a TV Comunitária, a você, o Paulo Miranda, todas as pessoas, toda a equipe de trabalho, e recomendar a todas as pessoas: acompanhem a Auditoria Cidadã da Dívida na página web auditoriacidadã.org.br e também nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, porque essa campanha É Hora de Virar o Jogo vai ser lançada nos próximos dias. E ainda hoje, vamos colocar no ar a nota técnica número 2, sobre o privilégio da banca no Senado, mencionando essa PEC 10 e a medida provisória 930. Acessem lá e enviem para os senadores e cobrem atuação firme deles, de acordo com o que a gente está colocando ali naquela PEC, naquela nota técnica. Muito obrigado, Maria Lúcia. Obrigado a toda a equipe da Auditoria Cidadã. Obrigado ao pessoal da TV Comunitária, a todos os telespectadores da TV. E não esqueçamos, devemos nos preservar, manter os cuidados necessários, ficar em quarentena e não ir na onda desse genocida que está dirigindo o Brasil. Continuamos na TV Comunitária e continuamos na luta. Vamos virar o jogo. Obrigado, Maria Lúcia. Obrigado a todos.